poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Olá, queridos, Shalom, graça e paz. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre a questão que demos o tema de homem com H. Portanto, quero conversar com vocês sobre esse tema tão importante e, para tanto, quero fazer menção com você de um texto da Escritura para nós começarmos, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o capítulo de número 16, ok? E o versículo 13, 1 Coríntios 16, 13, diz assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Amém? Paulo está escrevendo aos crentes da cidade de Corinto, e ele então vai falar sobre esse portar varonilmente, ou seja, seja homem, seja um varão de verdade. E sede vigilantes, permanecei firmes na fé. É muito interessante esse tema e de uma importância sem medida. A questão hoje no mundo é a falta desse posicionamento dos homens. Muitos hoje falam, por exemplo, de reformar a igreja, torná-la mais bíblica. Eles olham para a doutrina de Deus e procuram ser mais bíblicos. Isso é bom, muito bom. Eles olham para a doutrina do homem e tentam identificar se ele é bíblico ou não. Olha para a doutrina da igreja e em todas essas coisas querem ser mais bíblicos. Quando chegam a esse ponto, eles gostam de se referir como sendo bíblicos. Mas isso é apenas um princípio. É o começo, é a base. Se os membros da igreja não são bíblicos na sua vida pessoal, então a igreja não é bíblica. Você pode ter as doutrinas todas bem arrumadinhas na sua mente, mas se você não vive, então você não é bíblico. Muito simples. E não bíblico significa não agradando a Deus. Uma das áreas onde a igreja no mundo mais sofre, meu querido, diz respeito à família. Mais uma vez eu tenho que dizer e afirmar: se o seu ajuntar parece bíblico, mas fora, em casa, com a sua família, você não é bíblico, então vocês não são uma igreja bíblica. Portanto, também você não é um homem bíblico. É simples. É aquilo que falamos com a prática. Paulo também está dizendo: sejam vigilantes. Vigiem. É tão fácil sermos enganados. Enganado de que estamos fazendo as coisas direito, que somos bíblicos. Mas de fato a nossa vida não condiz.
há tantas áreas da nossa vida que não estão submissas a Deus. Paulo diz: permanecei firmes na fé. Ele está dizendo: preste atenção ao que eu, como apóstolo, estou dizendo a vocês. Ouçam o que eu ensinei vocês e obedeçam isso. Há algo aqui que precisamos entender, queridos. Para andarmos verdadeiramente com Deus, obedecer a Deus verdadeiramente, há necessidade de firmeza, de decisão, de convicção. Você precisa ter certeza. Se você começa a viver para Cristo de acordo com as Escrituras, não apenas os incrédulos vão se voltar contra você, mas também a comunidade vai se voltar contra você. Na maioria das igrejas, o princípio que está sendo preocupado são os princípios genéricos do cristianismo. E não obedecer às coisas específicas de Deus, porque isso é muito difícil, custa muito caro. E aí nós chamamos quem se posiciona assim de fanático, de radical, de extremista. Então, se você vai servir a Cristo verdadeiramente, você precisa ser firme. E aí ele continua dizendo: portai-vos varonilmente, ou seja, hajam como homens. Isso é importante, muito importante. Ele não está dizendo para as mulheres se portarem como homens. Ele está dizendo: homens, se portem como homens. Como é que você transforma uma igreja? Quando homens começam a agir como homens. Como é que se transforma um casamento? Quando homens começam a agir como homens. Como é que você transforma uma família? Quando homens começam a agir como homens. Para encontrar então um homem verdadeiro hoje, é muito raro. É difícil. Está cada vez mais difícil. Homens, nós não fazemos ideia quão afeminado nós estamos. Quão fracos nos tornamos ao decorrer dos anos. E é o que Paulo está dizendo aqui. Nós não fazemos ideia o quanto a nossa igreja, nossa esposa, nossos filhos precisam que nós sejamos transformados. Temos que agir como homens. No meio de uma cultura que não quer mais que sejamos homens. É a verdade. Nós temos que agir como homens no seio da igreja, que não compreendem mais o que é ser homem. Quero me dirigir a você, homem. Se corrigirmos esse problema, nós corrigiremos todos os demais. É simples. Isso é princípio bíblico. Lá em Gênesis. No livro do começo, do início, em Gênesis, capítulo 1, Deus está estabelecendo como Ele criou as coisas. Como foi que Ele criou, inclusive o homem e a mulher. E é muito importante você prestar atenção nesse texto. Porque Deus está dizendo que criou as coisas existentes, tudo que existe, e homem e mulher os criou. Porque ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Para quê? Para que ele tenha domínio sobre todas as coisas criadas.
A imagem de Deus ele nos criou. Homem e mulher. E o que eu quero dizer com você é que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus criou e como Ele criou. O homem foi criado à imagem de Deus. Para fazer o quê? Para ter domínio sobre a terra. Para dominar, literalmente. E a ele foi dado uma esposa. Para fazer o quê? Para ajudá-lo nessa missão. Para ser uma auxiliadora. Uma ajudadora. Quando dizemos que o homem devia ter domínio sobre a terra, ele não foi chamado para fazer isso da forma que os homens estão fazendo hoje. Ele não tinha que fazer isso de acordo com seus próprios conceitos, seu pensamento. Ele não tinha que fazer isso para a sua própria glória. Ele deveria fazer para a glória de Deus. De acordo com a vontade de Deus, veja o que eu quero que você entenda. O que é um homem? O homem é o lado masculino da raça, que vive por um único e grande propósito. Qual? A glória do Deus Todo-Poderoso. Foi para isso que Ele nos criou. E para a realização da vontade dEle aqui na terra. E em todo aspecto da sua própria vida. E no próprio mundo em si. Será que com o que eu acabei de descrever, eu descrevi você como homem? Você já atingiu esse tipo de maturidade na sua vida? Viver, fazer o que você faz para a glória de Deus? Pensa aí. Ou você faz o que faz e nem sabe por que faz? E você está disposto a submeter cada área da sua vida à vontade de Deus? Ou você está fazendo do seu jeito, da sua cabeça? Você não estuda a Bíblia nem suficiente para saber qual é a vontade de Deus para você? E aí você fica ouvindo palavras de outros homens. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso. Homens não se alimentam simplesmente a partir de outros homens. Homens voltam-se para Deus. Por si só, na palavra, para aprender acerca da vontade de Deus para a sua vida. Eles não dependem de outros homens. Meninos é que dependem de outros homens. Se você é um homem, e você é cristão, embora você precise de pastores, isso é uma verdade bíblica também, embora você precise da comunidade, da comunhão, da igreja, mas você precisa receber a ordenação direta de Deus para você, através da sua palavra. Você tem a ordenança de chegar a Deus para saber o que Ele quer de você, como homem. E Deus ordena que você dedique a sua vida a isso, meu querido. No grau que você está fazendo o que você faz, se você faz nessa perspectiva de ir a Deus para saber a vontade dEle, você já amadureceu. Se não faz assim, você não passa de um menino. Isso é a Escritura quem está dizendo. É a Bíblia Sagrada que nos ensina o que é ser homem.
A maioria do trabalho hoje no mundo, inclusive na igreja, depende do trabalho das mulheres. Por quê? Porque nós, os homens, nos afastamos da nossa missão. Quando Deus julga uma nação, por exemplo, por sua iniquidade, Ele sempre o fez, e a primeira coisa que Ele fez foi demover os homens. E substituiu esses homens por meninos. E como juízo final, as mulheres reinavam sobre eles. E frequentemente Deus está levantando mulheres para a posição de liderança para envergonhar os homens que se afastaram da sua missão. Olha só. É sério isso. Eu sei. É pesado. Também sei. O que é um homem? Um jogador de futebol? Alguém que conhece jiu-jitsu? Um ator? Um halterofilista? Não. Alguém que cospe mais longe? Não. O que é um homem? A Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, vai nos dar um retrato do que é um homem. Porque nesse texto, a Bíblia vai dizer que esse homem é um homem que reconhece Deus como santo, como seu pai, e como alguém que ora para que a vontade desse Deus seja feita, que ela venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Esse é o modelo de um homem. E o modelo aqui é Jesus, que olhava para o Pai e pedia para que a vontade dele seja estabelecida na terra. Esse é o coração do verdadeiro homem. É o coração aqui do único homem perfeito que é Jesus. Em sua mente, frequentemente se repetia: santificado seja o teu nome, o teu reino venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo que ele respirava e fazia era a partir desse sentimento de santificar o nome de Deus, de trazer o reino para a terra, estabelecer a vontade dele. Então a minha vida precisa ser dedicada exclusivamente a isso. Eu preciso viver, você, homem, precisa viver para o Senhor assim. Aprender a vontade dele, onde? Na palavra, examinando as escrituras. E mesmo que isso me custe tudo, eu ainda assim vou viver isso. Eu vivo por aquele que me fez. Eu vivo por aquele que morreu por mim. É por isso que a maioria dos homens são apenas meninos. Nos seus pequenos hobbies, nos seus pequenos desejos, nos seus sonhos, nos seus brinquedinhos. Sabe o que a maioria dos homens são hoje? Pequenos meninos que jamais cresceram. Você sabe que as escrituras ensinam, elas ordenam de fato, que as mulheres devem se submeter ao seu marido. O mundo odeia isso. Odeia. E muitas das pessoas da igreja ficam tentando dar uma explicação vazia para isso. Mas não é isso que as escrituras ensinam. Se coloque agora na pele de uma mulher que quer ser obediente a esse mandamento. Ela lê esse mandamento. Submetei-vos a seus maridos, diz o texto. Aí ela olha para o marido, e ele é um menino, de 40 anos de idade, 50.
tudo que ele pensa na vida é em si mesmo. Profissão, seus brinquedos, seus amigos, seus hobbies, seus sonhos. Tudo diz respeito a ele. A brincar. E ela olha para isso e diz assim: eu tenho que me submeter a isso? Eu tenho que ajudar esse ser a brincar? Mulheres piedosas farão essa análise. O melhor seria que quando a sua esposa olhasse para você olho no olho, ela identificaria, bate pronto, uma canção que saía de dentro de você sempre, de um homem que está comprometido em conhecer Deus, ter intimidade com Ele de tal forma, e através da sua escritura, ser um homem com H, um homem bíblico, um homem como Jesus. É isso. Minha pergunta para você é: quando a sua esposa olha para você, o que é que ela está vendo? Uma criança que nunca cresce? O que é que a sua esposa está vendo quando olha para você? Um homem, e mais, um homem de Deus? Um homem que conhece a Escritura? E deixa eu te dizer algo, homens que estão me ouvindo. Não se engane. Deus nunca entregou a responsabilidade da família para quem quer que seja, senão para você, homem. E a primeira coisa que um homem deve fazer é liderar espiritualmente a sua família. Minha pergunta é: quem está liderando a sua família espiritualmente? É você ou sua esposa? Quem está liderando a sua casa espiritualmente? Porque essa é a primeira coisa, base, que cabe a nós os homens. É por isso que a gente quer tanto escola dominical, salinha de criança, culto de mulher, culto de jovem. Sabe por quê? Porque aí nós nos ausentamos de assumirmos a nossa missão principal como sacerdotes da nossa casa. Não faça isso, meu querido. Não cometa tal sandice, tal loucura de abandonar a missão que Deus te deu, de ser líder espiritual da sua casa. Como? Lendo a Escritura, ensinando a sua esposa, ensinando os seus filhos, fazendo com que a sua casa seja um ambiente terapêutico de Deus, através da sua liderança. Ministério infantil, ministério de mulheres, ministério de jovens, escola bíblica dominical, e qualquer outra atividade que se construa em uma comunidade de fé, não substitui a sua missão como líder espiritual da sua casa. Guarde essa palavra no seu coração. A seguir, no próximo episódio, nós continuaremos o nosso papo sobre o que é ser homem. Ser homem, então, em primeiro lugar nós aprendemos aqui, que é ser líder espiritual da sua casa. Para que você saia da sua casa no domingo, o único culto que você vem, você precisa vir empurrado pela sua esposa e pelos seus filhos? Ou tem sido o contrário? Você tem organizado a sua casa para que no dia do culto, no templo, você seja o primeiro a se levantar
para vir? Pense nisso. Deus te abençoe. Graça e paz. Pois não há barreira para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu